que é e-book e para que serve. João Rios por aqui, no outro canto, Shando Natsumi, e seja bem-vindo a mais um episódio do Dicionário do Marketing Digital. Então vamos começar falando um pouco sobre a definição, recheando a definição, depois vamos falar um pouco para que serve, vamos bater um papo, porque é para isso que a gente está aqui. Primeiro, o que é o e-book, né? Em poucas palavras, nada mais é que um livro eletrônico, um livro digital, um livro não físico, né? Diferente daqueles que a gente tem assim, recebe, compra em casa, lê, folheia, etc. e tal. No marketing digital, principalmente, ele é ou pode ser usado, né? Muitas vezes ele é usado como uma forma de geração de leads, né? Ele ainda é muito famoso, né? Ele foi muito mais famoso no passado, principalmente no próprio nicho do marketing digital, mas nos outros ele vem se tornando cada vez mais famoso e alguns outros acabou mais obsoletos, né? Muita gente acha, isso aqui não funciona mais. Na verdade, é balela. Ele sempre funcionou e sempre vai funcionar. Desde que eu me entendo por gente, livro funciona. Então, desde que até onde eu me entender por gente, o e-book também vai funcionar. Claro, vai ter algumas variações, sempre tem, mas o natural é exatamente isso. E-book, livro eletrônico, livro digital, certo? Geralmente usado para captação de leads, principalmente hoje em dia, mas já foi muito e ainda é muito vendido em alguns nichos específicos, né? Outros você não vende. Por exemplo, no marketing digital a gente não vê tanto e-book sendo vendido, é mais usado como uma recompensa digital, né? Ou seja, eu te dou uma informação em formato de um e-book, você me dá os seus dados para eu poder entrar em contato com você depois, né? Seu e-mail, seu WhatsApp, seu nome, etc. Então, basicamente a definição é essa, não tem muito pra gente, de onde a gente fugir, porque o E é de eletrônico e book de livro, então livro eletrônico. E aí, vamos falar um pouco a respeito de para que serve, e aí a gente vai desenrolar o bate-papo aqui, eu e o japonês. Inclusive, quando a gente fala sobre o assunto leitura do brasileiro, o japonês vai falar um pouco a respeito disso, ele que lê aí 80 livros por ano, mais louco do que o Batman, virado no Jiraiya. Vamos lá. Então, é importante a gente entender que um bom e-book, né, quando ele é muito bem feito, principalmente, e eu não estou falando só do e-book, é da experiência como um todo, né? A gente sempre busca trazer uma amplitude da coisa. Não quero só trazer aquilo que eu estou dizendo, porque tudo está dentro de um contexto. Se você tem um e-book muito bem feito, mas o caminho do consumidor até chegar nessa página que está o e-book, ela não está condizente com o e-book, vai dar um choque. Não, peraí. É até legal, mas sei lá, desmotivei. Então, por exemplo, você fez um anúncio lá, ou mesmo fez uma publicação orgânica na seu Instagram, no seu Facebook, TikTok, YouTube, e falou que tem um e-book que são 7 passos para você sair das dívidas. E a pessoa vai toda animada, vai lá e chega lá, é um e-book excelente, mas é um checklist completo do investidor. Faz sentido? Não faz. Então você toma muito cuidado com as coisas que não são condizentes. Porque quando você faz um bom e-book, ele é quase que sempre um excelente gerador de leads, né? De possíveis clientes futuros, possíveis prospects, né? Ou prospects, a um custo bem baixo, tá? As pessoas normalmente se interessam quando é muito bem feito, quando é bem conduzido até o momento de baixar, de ter acesso a esse livro eletrônico, tá? Então isso é uma coisa que eu queria já trazer para vocês. Só que para você conseguir construir, escrever um e-book bem feito, que seja realmente atrativo, e não só atrativo, porque a questão de atratividade é muito mais fácil com estética e tudo mais, mas de relevância, né? De realmente gerar um resultado. Você vai precisar, naturalmente, assim como a gente sempre falou e sempre vai falar, entender o que a sua audiência precisa e, principalmente, como você colocar isso no livro de uma maneira, aí sim, atrativa, interessante, que não seja maçante. Então, tudo é baseado de prover uma solução. Então, essa bandeira não muda, tá? Agora o Shando vai falar um pouco a respeito dessas algumas características importantes do livro, né? Principalmente no nosso mercado brasileiro, e aí a gente vai bater um papo a respeito disso, mas uma coisa
essa bandeira que vende conhecimento, ela é baseada em uma coisa, nos outros. Você está aqui para resolver um problema. Então, um e-book, ele também não é uma encheção de linguiça, ele tem que resolver um problema específico, de maneira objetiva. Claro, se ele está sendo vendido, ele tem que ter o How to Do, que é o manual prático. Se ele está sendo dado como recompensa, ele tem que ser uma coisa consultiva do que, mas por que para comprar a ideia. E você tem que ter a clareza, tá? Xando, traz um pouco de informações aí com relação ao livro, ao Brasil, a importância de tudo isso. A gente não tem um país de leitores, infelizmente, né? Pesquisas aí indicam que acho que 51% da população brasileira já leram, né, um livro, e quando eles dizem, a hora que você vai vendo a estatística é tipo assim, 40, 30, não estou com os números em mente aqui, mas 40, 30 que falam que leram até hoje 3 livros, né? E aí, entre eles, aqueles obrigatórios e etc. Mas nós estamos falando, vamos arredondar o número aí, nós estamos falando que praticamente metade da população brasileira nunca leu um livro. E essa é a estatística. Aos poucos a gente está melhorando isso, mas enfim, resumindo, nós não somos um país de leitores. Isso é bom e é ruim. É ruim em termos populacional, da ignorância, etc, etc. E é bom porque você tem a chance aí, como você... Para mim é muito simples, curso online, muitos cursos online bem nichados, 3, 4 livros que as pessoas têm preguiça de ler, você resume ele, explica facilmente, traz alguns exemplos. A outra coisa que o povo chama de ferramenta, na verdade, são exemplos de livro, de como fazer, né? How to do, lá dentro do livro está te explicando como fazer. Aí se cria uma ferramenta, que é que as pessoas usam essa terminologia que vem muito do coach, ferramenta disso, ferramenta daquilo, mas nada mais é do que como fazer tal coisa. Então, quando a gente olha para um país que não é um país de leitor, quando a gente... É natural que, entre aspas, o e-book raso contaminasse o marketing digital, porque no fundo, é como o João está dizendo, a intenção é só pegar o teu lead e chamar a sua atenção. Então, diante disso, por que aqueles que acreditam que o e-book está saturado, ninguém mais baixa e-book e tal, no fundo, essas pessoas não haviam desenvolvido um e-book, o que elas fizeram é um índice comentado, o cara pega lá 5, 6 dores da audiência, coloca a dor lá e coloca 3 parágrafos sobre aquela dor, no máximo o e-book do cara dá 8 páginas e ele acha que tá bom pra caramba, isso aí não resolveu a solução de ninguém, e isso aí em um vídeo seu de 5, 6 minutos é a mesma coisa em termos de conteúdo. Você quer fazer um e-book, faz um e-book consistente, que conceitua, que tem how to do, que tem exemplos. Aliás, a dica que eu deixo para você, primeiro, eu acredito muito, porque barateia muito meu lead quando eu trabalho com e-book, muito mesmo, o lead cai pela metade do preço. E outra coisa, se você quer surpreender sua audiência, como o João disse, já é um ponto de contato com você. Cara, faz um e-book top, faz um e-book completo, faz um e-book bem feito, porque a mentalidade do e-book ela já foi tão prostituída no nosso mercado aqui, que o cara acha que é porcaria. Ele baixa muito mais por curiosidade do que achando que aquilo vai resolver o problema dele. E de repente, quando você vem com um e-book conceituado, com referência, com how to do, com exemplos práticos, o cara vai falar assim, caramba, esse cara sabe do que está falando, e naturalmente é automático. A hora que ele acabar de ver o e-book, a hora que ele acabar de ler, ele vai querer ver vídeo seu, vai querer se aproximar, porque a primeira impressão que você causou nele foi surpreendente. Você já fez um over-deliver ali naquele e-book, imagine no restante. Então, acho que esse pensamento, João, de explorar o e-book da forma correta, e lembrando, né, é o que eu sempre falo aqui, o perfil de quem vai baixar um e-book naturalmente já é alguém que tem um pouco mais de interesse de leitura, já é alguém um pouco mais teórico, alguém que normalmente vai querer ir até o fim. Óbvio que existe a exceção, mas quem lê é quem busca um pouco mais. Em tese é isso, né? É exatamente como eu estou falando. Na teoria, né? Porque a realidade infelizmente, a maioria não vai ler. Isso é triste, mas é a realidade. Assim como a maioria dos livros que as pessoas compram, elas não leem também. Né? Principalmente está falando de Brasil, né? Igual quando a gente olha nos Estados Unidos, o mercado que eu gosto muito, onde eu aprendi quase tudo que eu sei de marketing e tal, as cartas de venda são gigantescas, né?
É onde atua-se com páginas de vendas monstruosas. E converte muito, porque o pessoal lê. Aqui no Brasil já não é isso. Por isso que tem muito vídeo aqui. Porque é aquela questão da preguiça, de não quero ler, eu não tenho essa prática. Então, como o Xando falou, em tese, principalmente dependendo da tua persona, tá? Por exemplo, o nicho do direito, tradicionalmente, eles leem muito, né? O nicho da parte de história, ele lê muito. Então a gente sabe que alguns nichos eles têm costume de ler e outros nichos não tão um costume tão grande de ler. Então na hora que você for fazer, não é a quantidade de páginas, igual o Xando falou, não é a quantidade de páginas que vai dizer o quão bom ele é. É a relação, o que você ofertou, o que você falou a respeito dele e aquilo que você entregou. Então às vezes você consegue um e-book que na verdade é um checklist, mas é um livrinho eletrônico com 3 páginas, mas tão surreal quanto aquilo que você prometeu, que gera o que o Xando falou, que é esse over-delivery. Então, quando a gente fala que quando está acostumado a gente fazendo índices comentados, igual o japonês disse, o que eu sempre falo? Faz o que todo mundo faz de um jeito que ninguém faz. Vai lá e surpreende. Sabe? Ninguém tá te falando para você entregar teu ouro, colocar o how to do no detalhe. Não é isso. Mesmo porque eu já deixei claro para você discernir. Esse e-book é um e-book de o que, mais por quê, para comprar ideia, ou realmente é o meu manual prático? Se é o manual prático, detalhe do detalhe, né? Se é algo mais para comprar ideia e, né, as pessoas entenderem que você realmente é autoridade naquilo que você está falando, faz o seu melhor dentro daquilo que é possível para poder comprar a ideia, mesmo porque quando a pessoa ainda não comprou a ideia, não adianta você mandar um how to do para ela não serve para nada. Porque ela ainda está comprando a ideia, está realmente mostrando a oportunidade, mostrando que é possível, mostrando que dá para ser feito, etc e tal. E um ponto que é muito importante, eu gosto de trazer luz, é quando a gente está falando, por exemplo, de um livro, pensando que seja um e-book gratuito. Você pode, por exemplo, logo em seguida, a gente falou já isso num outro vídeo, fazer uma oferta imediata. Vou dar um exemplo. A pessoa baixa um e-book, né? Você criou um e-book lá, e o e-book, inclusive, uma dica, se você tem um curso já gratuito que você gravou, um mini curso gratuito, algumas aulas gratuitas, você pode pegar aquilo lá, compilar e virar um e-book. Inclusive nós, o Atitude Digital, uma das coisas que a gente vai fazer muito em breve é justamente pegar o Atitude Digital e transformar num livro, transformar num e-book, né? Por quê? Porque a gente sabe que ao mesmo tempo que tem gente que tem preguiça de ler, tem muita gente que não baixa ou não acessa um curso porque tem 4 horas e meia, que é o caso do Atitude Digital. Então a gente consegue compilar isso num livro, num e-book muito bem feito. Só que, voltando agora para não falando do Atitude Digital, mas falando do teu livro gratuito. Você pode fazer uma oferta imediata, que é algo que aparece lá na página de obrigado, logo depois da pessoa baixar o seu e-book, oferecendo, por exemplo, aquele um curso, que na verdade é o conteúdo do teu livro, só que em formato de vídeo, por R$19, por exemplo. Em algum Tripwire. O que você fez? Você só pegou aquele e-book e fez o inverso que eu falei, né? Você poderia pegar o teu curso e transcrever e virar um e-book? Pode. Mas você pode fazer o contrário. Você pode ter um e-book, gravar aulas que sejam você comentando os livros, trazendo o conteúdo, trazendo mais informações relevantes e complementares e cobrar um valor baixo para quê? Para gerar um comprador, gerar um buyer e aumentar a relação que você tem com a tua audiência, né, irmão? Outra coisa importante, João, que é legal a gente observar nesse exemplo que você deu, é que muitas vezes você tem um curso rápido, um curso de entrada, um curso express aí e tal, mas tem gente que, de verdade, o cara precisa grifar, precisa ler. Não é nem se ele tem preguiça ou não, é o processo de aprendizado. Boa. O cara precisa ir lá, rabiscar, anotar, imprimir. Nem PDF ele quer imprimir, ele quer anotar, ele quer impresso. Então, isso é importante. Você pede, né, para alguém transcrever, transformar num e-book. Isso é outra coisa. Às vezes o cara fala, eu não gosto de e-book, mas na verdade não é que ele não gosta de e-book.
muitas vezes o cara tem dificuldade em escrever textos longos e aí ele acaba não acreditando no processo. Aí é fácil, você vai lá no Orkana, procura alguém para transcrever vídeos e aí você já pede para a pessoa, não quero só uma transcrição, quero que você já vai transformando uma linguagem de e-book. E aí tá pronto o e-book. Massa. Então existem vários barreiras, aí, várias crenças que não, e-book não funciona. Nós estamos aí desmistificando tudo e trazendo para você que o e-book funciona, mas tem que ser do jeito certo, e se você tem dificuldade em criar porque tem que escrever bastante e tal, então você consegue gravar vídeo, se você é bom em vídeo, alguém transcreve, várias formas, inclusive essa que o João falou também, você pode pegar e vender depois, baixa o e-book, vende o curso de vídeo. E tem uma coisa interessante, nem sempre é teste, gente. O que a gente fala, qual que é o nosso mantra aqui? Internet é lugar de teste, testa. Talvez o que não deu certo para mim dê certo para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui. Tinha um curso nosso, de um nicho que eu atuo, que era um curso e as pessoas reclamavam de preço, tal, apesar de não ser um curso alto, mas é porque a classe era uma classe com baixo poder aquisitivo mesmo, então era natural que as pessoas reclamassem queria mais barato, queria algo mais acessível. O que a gente fez? A gente pegou, transformou aquilo num e-book e disponibilizou para as pessoas, né? Falou, você quer... tinha um preço mais barato, tipo, o curso era R$ 297, a gente disponibilizou o e-book por R$ 97, quem quisesse comprar. Pergunta se comprou proporcionalmente. Lógico que não, porque o cara não quer ler, ele quer os vídeos explicando. Exato. Então existem várias nuances, né? Às vezes a gente acha que dá certo, como se você pegar, por exemplo, eu tenho certeza que e-book para alguns segmentos é mais forte, o cara gosta de ler, ou é mais fácil você mostrar o passo a passo. Porque concorda, João, tem coisa que é mais fácil você colocar o item 1, item 2, item 3, e o cara vai lendo e aprendendo, né? Porque não tem uma lousa aqui, né, exatamente. Então, depende do que você quer. Mas o que a gente sempre fala é, teste no seu nicho, mas do jeito certo, para não acreditar no que os outros vivem falando que não dá certo, mas porque nunca fez direito, né? Exatamente. Esquece isso, tá? Eu não acredito no não dar certo. Se eu tentar todas as formas possíveis e acreditar que não deu certo, eu vou entender que não deu certo para mim naquele momento, do jeito que eu tava fazendo, mas não que não dá certo, né? Então, essa é a importância de você entender. Por exemplo, outros usos. Você vende produto físico. Você dá um livro digital lá como um bônus. Isso faz muito é feito. Eu tenho um e-commerce. Eu tenho uma recompensa que é um livro. No caso lá, os perfumes para cada ocasião, sabe? Os melhores perfumes para cada ocasião. Então, é um perfume para casamento, é um perfume para balada, é um perfume para o trabalho. Isso chama muita atenção porque as pessoas aprendem, elas são qualificadas e depois acabam comprando um produto físico, tá vendo? Então, não é necessariamente você pensar só com aquela mesma ideia de sempre, de ter que baixar alguma coisa para depois oferecer. Não, pensar um pouco fora da caixa. Então, basicamente, por exemplo, vou dar um exemplo do exemplo. A gente poderia, a partir desse vídeo, ter um e-book, que é uma recompensa, falando sobre o que é e-book e todos os seus usos, né? Então, como você fazer uso da melhor maneira possível. Então, a partir desse vídeo, poderia ser feita uma transcrição, colocar tudo num papel, né? Nos PDFs, e fazer alguns complementos e deixar aqui embaixo para a pessoa baixar, por exemplo. Isso funciona muito, tá? Funciona demais você ter um conteúdo, um artigo, por exemplo. Depois, aí tem aqueles bannerzinhos chamando, quer o manual completo sobre XYZ ou como fazer o seu e-book? Clica aqui. E aí tem toda uma jornada. Aí você pode fazer uma oferta imediata ou depois fazer um funil de e-mails para poder fazer uma venda usando, por exemplo, eu não quero ir muito adiante, mas à medida que a gente vai indo, vocês sabem que a gente vai trazendo algumas coisas que não são tão básicas, né? Mas que são simples, mas não são tão básicas quanto algumas definições, como algumas coisas que a gente fala sobre persona e tudo mais. Mas um funil do tipo Gain, Logic and Fear Scarcity, que é o quê? Ganho, lógica, medo e escassez, né? Que o Ryan Dice inicialmente aí criou e soltou no mundo, que é você mandar um e-mail falando sobre o ganho de você baixar aquilo ou comprar aquilo, Gain, Logic,
Depois falando sobre a lógica de você ou não ter baixado ainda, ou a lógica por trás do benefício de você baixar ou comprar aquilo. Gain Logic and Fear. Depois você trabalhar o medo, que você está perto de, vai acabar a sua oportunidade, o que você está perdendo por não ter isso, por não baixar isso. E escassez. Falou, é o último e-mail que eu te mando, ou até amanhã e até hoje à noite você não consegue mais baixar depois. Então, são formas, tá? A gente já foi a gente fugiu um pouco da questão do e-book, porque uma coisa está conectada à outra, só para você entender que tudo é possível, desde que seja bem feitinho, ajustado para a persona, para o momento dela. E aí faz o que todo mundo faz de um jeito que ninguém faz. Se você gostou, comenta aqui embaixo, curta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal e etc. Então, fiquem com Deus, a gente se encontra por aqui. Até amanhã. Fui!